A paz do Senhor, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4, no versículo de número 1 a seguir. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4, no versículo de número 1 a seguir. É um texto bem conhecido da igreja, mas é o que Deus colocou no meu coração essa noite para estar transmitindo para a igreja. Eu vou esperar os irmãos acharem, para que todos acompanhem a leitura. Amém, igreja? Amém. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Podeis tomar o seu assento, por gentileza, glorificando ao nome do Senhor, porque Ele já se faz presente em nosso meio. E antes de começar a ministrar a palavra, não posso deixar de agradecer ao meu bom Deus pela oportunidade de estar mais uma vez anunciando as boas novas, levando a mensagem a todos aqueles que permanecerem aqui até o final para escutar a mensagem desse jovem pregador. Em segundo lugar, ao pastor Osni, muito obrigado por deixar um auxiliar da obra de Deus, né? É tão difícil a gente ver um auxiliar pregando em igreja sede, mas eu creio em Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Ao irmão Jefferson pelo convite, muito obrigado, irmão Jefferson, que Deus te abençoe. Edmilson e Camila, que estão aí conosco, Abraão, Paulinho, muito obrigado pela visita de vocês. Meus irmãos, eu confesso para vocês que quando o irmão Jefferson perguntou se a gente podia estar aqui atendendo, eu falei que sim, mas dei uma balançada lá em casa. Eu digo: Deus, o que eu vou falar para a igreja? É um setor que eu fiquei aqui por quase 3 anos, cooperando ali na congregação da Imperatriz, cuidando da missão ali, e falei: voltar para aquele setor, Jesus, para pregar a tua palavra é bom, só que preocupa um pouco. E a minha intenção era trazer uma palavra para vocês essa noite que fosse impactar o seu coração, que fosse falar, que talvez você saísse daqui falando assim: nossa, que mensagem que ele tinha, congregava aqui do lado e nunca pregou aqui. E eu fui buscar essa palavra, eu não encontrei essa palavra. Eu falei: Jesus, que palavra que o Senhor quer que eu fale? Aí Jesus fala assim para mim: é sobre missão que eu quero que tu fale, filho. Aí Jesus me leva a esse texto bem conhecido da igreja, um texto bem conhecido, mas bem profundo da igreja. Se a gente for passar, apenas dar uma olhada muito rápido e não percebe a essência que tem o texto, a gente não percebe o quão importante é esse texto. Mas nessa noite eu vou decorrer com você rapidamente, tem até as 9 para pregar, e eu quero ver se às 9 horas eu consigo entregar. Então eu peço a sua atenção, por gentileza, para ouvir esse jovem pregador. Eu quero falar a respeito sobre missão, eu quero falar sobre missão. Eu quero falar de um homem, o maior missionário que já passou pela face da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo, automaticamente, depois disso acontecer, ele foi levado ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. É isso que nós lemos. Ele foi levado para ser tentado. E no deserto agora ele jejua 40 dias e 40 noites. E a Bíblia vai falar lá em Oséias, que quando Deus leva nós para o deserto é porque Ele quer falar conosco. Eu vim aqui para te falar essa noite que talvez você está passando por um deserto.
E até agora você não entendeu que deserto é esse na sua vida. O deserto que você está falando é que você ainda não prestou atenção, mas Deus está lá contigo querendo ouvir a tua voz. Mas a única coisa que nós sabemos fazer quando estamos no deserto é reclamar para Ele. A palavra essa noite vai ser um pouco pesada para alguns, como se diz, mas não existe uma palavra pesada. Depende apenas da maneira que nós vamos colocar ela na nossa vida. Receber bênçãos é muito bom, mas receber a palavra de Deus é mais importante. A palavra de Deus, ela nos conduz à vida eterna. Aí eu fico olhando para a vida de Jesus, 40 dias e 40 noites jejuando. Chega o diabo, sabendo que ele estava com fome, e diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele já chegou colocando dúvida, tentando colocar dúvida no coração de Jesus. Olha só a astúcia do camarada. Ele chega na minha e na tua vida. Quando a gente contribui com o nosso dízimo, quando a gente contribui com a nossa oferta, quando a gente contribui com a missão, e por um momento de descuido, ou pela autoridade de Deus, a gente começa a perecer, fica desempregado, passa por necessidade dentro de casa, e o inimigo vem ao nosso pé do ouvido e diz assim: tu não é crente, abençoado, por que tu está passando necessidade? Tu é crente, por que tu está passando por isso? Tu não ajuda a missão, tu não ajuda os missionários, e agora está aí nessa crise? E nós somos crente, como crente nós devemos saber que Jesus foi tentado e venceu. E ele falou que as mesmas aflições que ele passou, ele venceu e nós também passaria e venceria. Só que é tão difícil no momento de dificuldade a gente conseguir olhar para cima e ver Deus. É impossível que a gente está passando por um problema, olhar para cima: ai Deus, como é bom sofrer desse jeito. Quando está tudo bem, a gente até pode dizer: quando eu estiver sofrendo, eu sei que Jesus está comigo, eu vou dar glória a Deus. Mas quando o problema chega, é que começa a ficar difícil as coisas. Eu fico pensando, meus irmãos, falando de missão. A gente sai toda sexta-feira pela Centenário, irmão Kenado, os dois jovens que ali estão. A gente sai evangelizar. E quando falamos em evangelizar, vem à nossa mente apenas de levar a palavra de Deus, pastor. A gente acha que evangelizar é somente levar a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: se o teu irmão tiver fome, dá de comer. Quantas pessoas chegaram para você dizendo que estavam passando necessidade, e o que você teve a coragem de falar era bater nas costas da pessoa e dizer: a gente vai orar. É boa oração, é a melhor coisa que tem. Mas seguir a Bíblia também é bom. Matar a fome do nosso amigo, do nosso próximo também é bom. E a gente, na sexta-feira, a gente começa, vamos lá na padaria, mandamos fazer alguns sanduíches, colocamos uns refrigerantes dentro de uma caixinha de isopor, colocamos uma garrafa térmica dentro do carro e saímos pela Avenida Centenário, 1h da manhã, 2h da manhã. Levar a palavra de Deus também, levar o alimento também. É necessário? É necessário. Fazer missão somente dentro da igreja é bom, mas o mundo também precisa se alimentar. A palavra é meio pesada essa noite, mas se você prestar atenção, você vai sair daqui com outra visão a respeito de missão. A missão vem de míssil, e míssil vem de bombardear. E nós, como os missionários aqui na terra, o nosso intuito, a nossa missão é bombardear o inferno, entrar onde precisa ser levada a palavra, mas também entrar com o alimento, entrar com o recurso. E o que me surpreende, o que mais me surpreende, e eu não choro porque eu sou meio grande e fica feio e está chorando no meio da rua, um homem desse tamanho, é quando a gente chega com o alimento e começa a falar a palavra de Deus. Eles dizem: eu sou filho de pastor, eu era presbítero da igreja, eu conheço a palavra. Isso dói na alma, porque não conseguiram vencer a tentação. E nós, eu vou me colocar em nós, vou colocar no meio da multidão. Nós não damos muito valor quando a pessoa sai da presença de Deus. O que falamos é somente: eu sabia que não ia conseguir chegar lá.
E corta o meu coração, porque aquelas pessoas, a alma geme, estão presas em seus próprios pecados e não tem força para se recuperar, não tem força para sair. A gente conversou com um, quando a gente estava vindo 4 horas da manhã. Ele falou bem assim: eu era coordenador do Desafio Jovem. Eu pensei, meu Deus do céu, a gente está pregando com um cara que viveu com essas pessoas dentro de uma clínica, que talvez pregou a palavra todos os dias, e agora está aqui. Quando a gente fala em missão, a gente acha que é só Paraguai, México, Estados Unidos, e para aquele lado não. Missão começa da nossa casa, dentro do nosso lar, com os nossos filhos. Como é que eu vou chegar aqui e falar de missão para vocês se eu não sei nada de missão? Como que eu vou ficar na presença de Deus, eu aqui pregando uma coisa e Deus está falando assim no meu pé do ouvido: filho, tu não sabe nada porque tu não vive. Primeiro tu tem que viver. Eu costumo dizer que só sabe a dor da fome quem já passou fome. É verdade. Às vezes a pessoa acha assim: está passando necessidade, é normal. Quantas vezes na minha adolescência eu tive que pular o muro da escola para poder pegar um pezinho de alface para ser a minha alimentação durante o dia. E hoje eu sei a necessidade de uma pessoa que passa fome. Eu sei o quanto é doído, porque muitas das vezes eu fui dormir e aqui dentro da barriga dava um nó, parecia que lá dentro estava tudo revirando. Isso aí não se chama outra coisa a não ser fome. E a alma também precisa ser alimentada pela palavra. Dentro da igreja aqui eu tenho certeza que quase todos, ou 99% são evangélicos, estão aqui todos os dias de culto, na terça, na quinta, no domingo de manhã e no domingo à noite. Estão com a alma bem alimentada, todos bem trajados, com seus carros lá na porta, lá no pátio da igreja. Conhecem a palavra de Deus, praticam a palavra de Deus. Mas o teu vizinho lá na tua rua, como é que ele está? Você já parou para perceber? Quantos cultos ele não vem? Há quantos cultos ele está em casa? E às vezes a gente olha e diz assim: já desviou, não está mais crente. Mas muitas das vezes os nossos filhos a gente não traz para dentro da casa de Deus, porque talvez os pais vão olhar assim: aquela criança vai estar abrindo um pacotinho de bolacha e eu não tenho para dar para mim quando eu chegar em casa. É o fato que acontece. E a gente, como se diz crente, o nosso dever é ir lá perguntar o que está acontecendo, irmão. O irmão Rafael, o culto de ensino é na terça-feira. Mas talvez se você não está acostumado a vir nas terças, Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir um pouquinho mais e aprender sobre a palavra dele. Deus nos surpreende a cada momento, meus irmãos. Eu tenho um menino de 4 anos de idade em casa, eu não posso deixar faltar moeda lá dentro. Todo culto ele me incomoda: pai, eu preciso de uma moeda para dar de oferta. E a menina vai fazer 2 anos esse mês. E já está no mesmo ritmo. Amém. Os nossos filhos são o reflexo do que nós somos dentro da casa de Deus. Não adianta a gente querer educar o nosso filho e falar: filho, tu tem que andar por esse caminho. E a gente anda por esse. E não explica por que ele deve andar por esse daqui. A missão, quando se fala que missão começa dentro de casa, começa pelos nossos filhos, pela nossa esposa. É isso que se chama missão. Missão é contribuir. Mas vamos mais à frente. O diabo leva Jesus ao pináculo do templo, ao lugar alto, ao lugar muito alto. Segundo José, dá 213 metros de um penhasco. E diz para Jesus: se joga daqui para baixo. E ainda ele cita a Bíblia. O diabo não vai chegar para mim e para você citando macumbaria, citando feitiçaria, não. Ele vai citar Bíblia. Ele é especialista nisso. Ele conhece Bíblia melhor do que qualquer um de nós aqui dentro. Se juntar todos nós, ele ainda é mais sábio que eu e você em questão da Bíblia. E a gente acha que consegue contornar Satanás pela Bíblia, mas não conseguimos, não. Aí ele cita Salmos 91 para Jesus, para que Jesus se lance. Mas eu quero falar outra coisa a respeito do
pináculo. Talvez o inimigo tenha te cercado, tenha te levado a um pináculo, tenha te levado a lugares altos, e você acha assim, Deus está me colocando aqui em cima. Mas cuidado, que o diabo também costuma levar as pessoas lá em cima. Você tem que ter a certeza se é Deus que está te levando ao pináculo, ao alto, ou seu inimigo. A nossa vida é tão bela, a gente consegue dar belos testemunhos quando a nossa vida está lá em cima e está lá no alto. Mas agora, quando estamos lá embaixo, é difícil a gente dar um testemunho. A gente vai dar testemunho depois, quando já passou a prova. Mas quando a gente está na prova, é difícil a gente abrir a boca. Irmão, mas que lugar alto você quer falar? Os lugares altos que Deus pode nos levar. Talvez um cargo na igreja. Irmão, mas a igreja é de Deus, irmão. É, mas o inimigo também consegue te colocar em lugares muito mais altos do que um pastorado, do que um presbitério. Segura a ponta aí, que daqui a pouco eu acabo, mas por favor não saia daqui. Jesus ainda quer falar com você mais de perto essa noite. Deixa eu falar aqui rapidamente. Faz 4 anos que eu prego a palavra de Deus. Estou começando agora. E quando eu comecei a pregar, eu falei, Jesus, o porquê, Senhor? Que quando eu prego a igreja não pula, a igreja não rodopia. Fica tudo num silêncio, Jesus. Eu queria ser igual aqueles pregadores, de eu falar uma palavra, a igreja sair virando piroleta, Jesus. Mas não acontece isso, Pai. Por quê? Aí eu questionar Deus. É a pior coisa a gente questionar Deus. Aí Deus fala para mim, filho, desse monte de pregador, já tem um monte aí, filho. Eu preciso de gente que pregue a verdade aonde eles forem. Não importa, filho, se tu passar uma vez só nessa igreja, mas pregue a verdade. Nós não temos que agradar as pessoas, nós temos que agradar a Deus. Tem muita gente preocupada em encher a igreja e esvaziar o céu. Prega-se o evangelho de qualquer jeito, somente para a igreja estar lotada para atrair pessoas, mas a alma dela não se sabe onde vai. Agora, sábado, eu sou coordenador de jovens lá no nosso setor, e eu vou fazer um culto. A gente vai fazer um culto, a gente está numa campanha de oração, para Deus batizar os jovens com o Espírito Santo. Para falar para vocês, que no nosso campo de Criciúma, tem 24 setores contando com a SEM. O de vocês aqui confirmaram, pastor, contar lá. Bênção de Deus. Mas eu sempre digo para eles, e aí, vão poder cooperar com nós para Deus batizar os nossos jovens com o Espírito Santo? Irmão, nosso ensaio está atrasado, a gente tem outras coisas para fazer. É porque eu estou falando em Espírito Santo. Se eu falar assim, irmão, eu estou fazendo um caixa 2 lá para o show do Fernandinho, irmão. Estou conseguindo ingresso a R$10, irmão. Ia lotar a nossa igreja para depois ir para o show do Fernandinho. Mas como é para Deus batizar com o Espírito Santo, não aparece ninguém. Porque estão preocupados em apenas lotar a igreja e não estão importados de como vai ser a alma dos nossos jovens, ou como vai ser as pregações das nossas igrejas a partir de amanhã, quando passar essa geração. Isso me entristece um pouco, porque eu me preocupo com o hoje da igreja, mas também com o amanhã da igreja. Os meus filhos têm apenas 4 anos de idade, e eu fico pensando, Jesus, se eu não puder pregar a tua palavra hoje, a verdade, como os meus filhos escutarão as mensagens amanhã? É verdade. E quais são os pináculos que o diabo tem te levado? Já parou para refletir? Se é o teu carro, se é a tua casa, se é lá no teu serviço a tua posição que você carrega lá dentro, se é a tua posição no teu serviço que não deixa você falar do amor de Cristo para o teu próximo. O diabo também nos leva a pináculos muito altos, e é preciso nós saber quando Deus nos levanta e quando o diabo nos leva. Porque Paulo vai falar que a nossa vida é de vitória em vitória. Não entendi. Paulo vai falar que a nossa vida é de vitória em vitória. Ou uma hora a gente está lá em cima, mas outra hora a gente está lá embaixo. Se fosse para a gente viver só de vitória, ele tinha falado que a nossa vida era só de vitória. Mas de vitória em vitória, é uma hora lá embaixo e outra hora lá em cima. Para você que está lá embaixo,
lá em cima aqui essa noite, eu tenho apenas duas palavras para te dizer: vai passar. Irmão, vai passar. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Vai passar. Mano, quando não é pior, vai passar também. Felizmente a gente não sabe quando Deus está nos levando. Deus não coloca a gente, Deus não tira ninguém daqui e joga lá em cima, não. Deus faz nós subir degrau por degrau, porque Ele quer ensinar o valor da caminhada para você. Ele não quer te dar tudo de mão beijada. Quando eu me converti, eu me apaixonei pela missão e falei: Deus, eu preciso ajudar a missão. E comecei a falar com Deus: Deus, eu queria ganhar bem. Eu queria ganhar 10 mil reais para me dar 1.000 reais de dízimo e 1.000 reais de missão. Aí Deus vai nos abençoando, 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 e a gente vai esquecendo. Isso é contraste que acontece na vida do crente. Mas deixa eu contar para você, eu estava com 3 lotes para vender. Fiquei com 1 para mim, ficou 2 para vender. E estava crise, estava difícil para vender os lotes. E eu carpindo, comprei um livro. E nesse livro ensinava a pessoa. É um pastor, não me recordo o nome do pastor, mas ele esteve pregando uma reunião de obreiro. E naquele livro ele falou a respeito da missão, e eu achei muito importante. Eu gostei muito daquele livro. E ele falou que ele fez um propósito com Deus, que de tudo que ele tinha, se ele conseguisse vender, ele dava 10% de dízimo e 10% de missão. E um dia eu estou lá no terreno, carpindo, olhei para cima, estava difícil de vender, oferecia para todo mundo, ninguém queria comprar, estava tudo sem dinheiro. Aí eu falei: Jesus, eu vou fazer um propósito contigo. Lembrei do livro. Falei: Jesus, se eu vender aqui essa semana, eu quero dar o 10%, devolver o 10% de dízimo e quero ajudar com 10% na missão. Eu terminei de falar essas palavras, já encostou um camarada na sede e disse: tu está vendendo teu terreno aí? Eu falei: tô. Olhei para cima e digo: mas Deus, tão rápido, Deus, não deu tempo nem de eu terminar de limpar o lote. Aí eu vou: quanto é que tu quer? É tanto. Espera aí, que meu cunhado está ali com dinheiro e tudo para comprar. Eu digo: manda ele vir já. Ah, já pressei na carpida. Deixar limpinho para ele se agradar no terreno. Ele veio ali e falou: tenho tanto aqui, te dou tanto em cheque, pega mais essa moto aí, tá valendo? Tá valendo? A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o dinheiro, eu falei: tá aqui o teu, Senhor. O meu voto que eu fiz contigo está aqui, eu vou cumprir, Senhor. Irmão, mas é muito dinheiro. A gente sabe da oferta, da dízimo, quando é pouquinho. Agora, quando a gente vê crescer, a gente: opa, mas será que a igreja precisa de tudo isso? Será que a igreja precisa de tudo isso? Quantos irmãos, eu não estou falando de outro ministério não, estou falando do nosso, Assembleia de Deus, chega para mim: não, dízimo é coisa do Velho Testamento, irmão, por que isso, por que aquilo? Por que tu dá o dízimo? É um dinheirinho que sobra mais. Aí eu pergunto: o dízimo é um ato do quê? É um ato de fé. Mas eu também leio a Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí os camaradas ficam quietinhos, pronto. É porque tem gente que quando tem dinheiro quer contribuir, mas não contribui. Quando está sem nada, ele quer contribuir para achar que vai barganhar com Deus para que Deus dê alguma coisa para ele. Tirei aquilo lá do dízimo, foi a maior oferta que eu já dei na missão. Depois daquilo lá, eu nunca mais consegui dar um valor tão alto. Mas eu não corri do propósito que eu fiz com Deus. Eu não corri do propósito que eu fiz com Deus. Mas o diabo foi astuto, levou Jesus a um lugar mais alto e ofereceu o reino, ofereceu tudo. Tem muita gente dentro da igreja cega, porque acha que prega em vários lugares do Brasil. Acha que é Deus que está levando. Não, filho, ó, aqui tu vai pregar por toda essa região aqui, ó. Por toda essa região. Mas nunca teve coragem de pregar num beco de Criciúma. Nunca teve coragem de evangelizar o seu vizinho. Aí ele acha que é Deus que está prometendo os reinos para ele. Mas cuidado, que Satanás também promete. Só que basta a gente saber quem nós temos que adorar. E essa noite você
Você está adorando a quem? Não precisa me responder, não. Apenas reflita dentro de você. Se coloque de pé, porque o meu horário já se expandiu. Meus irmãos, talvez você venha aqui essa noite. Quando se fala em missão, eu acho que o culto é somente pedir dinheiro. Cuidei 3 anos da missão ali na Imperatriz. A gente acha que é somente pedir dinheiro. Infelizmente, alguns pregadores e alguns cantores. Irmão, esse daí é lá no outro ministério, não é no nosso. No nosso ministério que isso acontece. A gente convida para a festa. Irmão, é tanto. É tanto e mais tanto. Esse é o evangelho que a gente tem vivido nos últimos dias, irmãos. Não é mais um evangelho de amor, é um evangelho que traz isso aqui, ó. Não visa alma, visa lucros. O último que eu convidei para pregar, irmão, tu tem que vender 30 CD meu. E tu tem que dar uma ofertinha para mim. Falei, amém, irmão, vamos te trazer aí. Compensou? Talvez compensou. E eu também chamei um conjunto. E aqui eu vejo o valor que as pessoas dão para a missão. E o valor que as pessoas dão para o dinheiro. Eu chamei um conjunto e abençoei com a maior oferta. O conjunto não me pediu nada. Eu abençoei eles com o valor maior da oferta. E falei assim, ó, tá aqui, ó, para vocês. Coloquei no envelopinho, falei, muito obrigado. Dei a oferta do pregador, dei a oferta dos cantores. Ele já embolsou. Opa, obrigado, irmão, Deus te abençoe. Mercenários do Evangelho. O conjunto estava em 5 pessoas, 3 carros. Vinha lá da Próspera, uns 2 dias, congregando com a gente. Correndo, trazia um instrumento, trazia um curso. Quando eu vou saindo para fora da igreja, o líder do conjunto me chama. Irmão Rafael, espera um pouquinho, irmão Rafael. Eu olhei para trás e falei, fala, abençoado, foi pouca a oferta? Não, irmão. A gente conversou entre nós e a gente chegou à conclusão que Deus tem levado a gente para muitos lugares e a gente nunca cobrou nada. E não vai ser agora que a gente vai cobrar, não, irmão. Falei, tu quer fazer o quê, abençoado? Se eu pegar esse dinheiro aí, eu vou... Bom, a gente não quer fazer nada, não. A gente não quer te dar o dinheiro. A gente quer que você coloque esse dinheiro na missão. Isso se chama valor por almas. Tem amor a almas. Isso se chama pregar a palavra de Deus, não aqui igual eu estou pregando, não, mas sabendo aonde o teu dinheiro está indo. Quando você contribui com a missão, tem pessoas lá que estão esperando esse dinheiro cair, mas não para eles sobreviverem, para eles ficarem bem gordinhos igual eu, não. É para eles levarem o alimento ao próximo, aqueles que precisam. Isso se chama amor. Tem 3 maneiras de a gente fazer a missão. Um é os pés que vão, outro a mão que contribui, outra boca que prega. E nessa noite, desses 3 aqui eu acabei de citar, o qual deles você está fazendo? Em que maneira você está evangelizando? Está pregando para alguém? Não. Está indo evangelizar? Também não. Está contribuindo com a missão? Não conheço outra maneira de fazer a missão. Eu não conheço. Essa noite você vai sair daqui refletindo. Essa noite você vai chegar na tua casa e vai lembrar do que esse doidinho aqui falou a respeito de missão, do que Deus tem colocado na tua mão, do dinheiro que você tem pego, se você tem ajudado o teu próximo, se você tem falado do amor de Deus para alguém, ou apenas você está se deixando levar pelo inimigo, achando que você está chegando a lugares altos com a ajuda de Deus. Essa noite é a noite de você sair daqui refletindo. Não é a mensagem que talvez você esperava receber essa noite. Porque é bom o pregador sair daqui correndo e entregar uma mensagem para a gente, que amanhã a gente vai trocar de carro. Mas o meu carro, a minha casa, a minha roupa, o meu serviço vai ficar nessa terra quando Jesus voltar. Mas a minha, a tua alma e a alma de quem a gente evangelizar vai subir para a glória. E como você vai chegar no céu quando Jesus te perguntar o que você tem para apresentar para Ele? Será que você vai falar, Jesus, eu tenho uma alma?
será que você vai chegar de mão vazia na presença do Senhor? Aleluia. Saia daqui essa noite com outro pensamento a respeito da missão. Tenha amor às almas. A gente precisa ganhar mais almas.